Estela, muito obrigado pelo convite e eu estou muito feliz de poder estar aqui novamente para poder compartilhar um pouco, né, das questões que eu venho estudando, das minhas vivências, né, e poder contribuir também, né, de forma assertiva com a comunidade do Band, né, já que a gente tem feito um trabalho de letramento racial com os professores, com as orientadoras educacionais, né, um acompanhamento com as famílias que participam do comitê, né, do Bandeirantes, Comitê Antirracista, e agora a gente ter essa possibilidade, né, de fazer essa troca um pouco mais aprofundada, né, sobre relações raciais e que traz uma perspectiva, né, nos termos daquilo que a gente chama de letramento racial. Então, a ideia hoje é que a gente fale um pouco, né, sobre racismo recreativo e microagressões. Eu vou me recordar um pouco do que a gente fez, né, no nosso último encontro, que a gente teve, né, como temas principais a branquitude, né, e o letramento racial, né? E agora, nesse momento, a gente vai falar um pouco sobre racismo recreativo e microagressões. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para que eu possa continuar. Então, nosso tema hoje ele é racismo recreativo e microagressões, educação, sociedade e responsabilidade coletiva. Eu trago aqui na nossa próxima tela, né, a Marília Faco, né, que esteve com a gente no último encontro. Ela pôde contribuir com a gente falando um pouco sobre branquitude, que é a área que ela é especializada, né, que ela é especialista. É, eu sou, me apresentar aqui também, né? Eu sou Léo Bento, sou doutorando em História da Educação, bolsista do CNPq pela PUC. Eu estudo ações afirmativas para crianças negras em escolas da rede privada de São Paulo. Para além disso, eu sou especialista em relações raciais, também em branquitude e ações afirmativas, educação e questões sociais. E também sou consultor pela Inaperê, palestrante, enfim. E a Dedé, que daqui a pouco ela vai entrar aqui, ela é educadora, né, pedagoga também, formada pela PUC, tem vasta experiência com formação de professores e é especialista também em relações raciais. Bom, vamos lá. Gente, no último encontro que a gente teve, no dia 30, eu elenquei algumas situações sobre ações antirracistas, mas eu confesso que eu não fiquei tão satisfeito com o que eu trouxe, né? Então, eu fiz um apanhado aqui de mais algumas questões para eu poder dissecar um pouco com vocês antes de começar, de fato, na questão do racismo recreativo, né? Até para que as pessoas que não estiveram no último encontro possam saber mais, né? E quem esteve ter outras informações também sobre ações antirracistas. Então, assim, ações antirracistas a gente entende, né, que compreende um conjunto de ações que a gente precisa colocar em prática, né? Então, ser antirracista ela não está só num lugar, né, de você se declarar antirracista. É preciso que haja uma conscientização, né, e essa conscientização a gente entende que ela surge a partir do letramento racial, que é a partir do letramento racial que a gente vai ter condições de interpretar determinadas situações que acontecem no nosso cotidiano para os quais nós fomos, é, para as quais nós aprendemos, né, culturalmente a introjetar situações de racismo no nosso cotidiano. E eu sempre gosto de falar sobre isso, né, a partir de um ponto de vista de que
a gente não aprende a ser racista, né, numa aula específica na escola, né? Ninguém coloca as crianças, né, ou nos colocou na carteira para sentar e fazer uma discussão sobre aprendizado, né, de ser racista na escola. Mas a gente aprende isso no fazer cotidiano, né? Se a gente pensar uma criança, né, que vai com os pais para um shopping e nesse shopping ele percebe, né, essa criança percebe que a maior parte das pessoas negras elas estão, dependendo do shopping, né, do território onde a gente vá, a maior parte das pessoas negras elas estão servindo, trabalhando, estão ocupando lugar de faxineiro, estão ocupando lugar é, de segurança, né? Ou seja, desde muito pequenos, né, nós vamos treinando o nosso olhar para entender, né, onde é que pessoas negras normalmente ou habitualmente estão alocadas, né, dentro da nossa sociedade. E isso vai moldando, né, o nosso pensamento em relação a essas questões. E como isso vai sendo moldado, isso também vai sendo, de certa forma, naturalizado, né, no nosso dia a dia. Eu dei o exemplo do shopping, mas eu posso dar o exemplo também de diversas escolas, né, que a gente vê, né, também situações como essa, por exemplo, né, que você tem a maior parte de pessoas negras na segurança, como na cozinha, né, como servente, ou então ocupando o lugar de inspetor, né, essas questões assim. E poucas pessoas como professores ou como gestores. Então, assim, nosso olhar ele vai sendo treinado. E a partir desse momento que nosso olhar vai sendo treinado, a gente naturaliza, né, determinadas questões. E quando a gente começa, né, a dar os passos, né, em relação ao letramento racial, né, em relação à perspectiva de ter o entendimento de que existe uma cultura colonial, né, ou uma cultura que foi colonizadora no nosso país e que a gente acaba reproduzindo e com ela a gente ganhou de quebra o racismo, a gente vai começar a perceber através do letramento racial que de fato existem, né, questões racistas no nosso país, que até pouco tempo atrás, né, se a gente pensar aí perspectiva de 20 anos atrás, é muito pouco tempo, né? Falo com a cabeça de historiador aqui, mas é muito pouco tempo para a gente pensar numa virada de chave em relação ao mito da democracia racial, né? Que o mito da democracia racial, quando ele é inserido, né, no nosso contexto social, ali por volta da década de 30 do século XX, a partir de um livro fundante do Gilberto Freire, né, que é o Casagrande Senzala, a partir desse momento, né, as ideias, né, em torno da democracia racial, elas faziam com que a gente, né, nós brasileiros, enquanto sociedade, não olhássemos para problemas relacionados à questão de raça, né? E isso vigorou, né, durante o período da ditadura do Getúlio Vargas, durante aquele período ali democrático que a gente teve entre 45 e 64, e vigorou também durante todo o período da ditadura militar. E isso fez com que não houvesse, né, criação de políticas públicas, né, pensando no equilíbrio, né, dessas relações que depois da queda da ditadura militar e com a promulgação da Constituição de 1988, né, que é a Constituição Cidadã, a gente vai ter
uma série de garantias de direitos, né? Embora a Constituição ela não fale em ações afirmativas, né? Ou ela não fale em discriminação positiva, mas ela traz um contexto, né, legal de garantia de direito. E a partir da perspectiva dessa garantia de direito, a gente vai ter a possibilidade, né, de pensar a partir de dados, né, que começaram a ser lançados ali naquele período da década de 90, anos 2000, né, dados do IBGE, do IPEA, que faziam uma separação, né, das desigualdades sociais a partir de uma perspectiva de raça, a gente vai ter a possibilidade de começar a pensar em políticas públicas, né, que pudessem gerar um equilíbrio dentro da nossa sociedade. E as primeiras políticas públicas, né, que foram criadas pensando nessa perspectiva foram as ações afirmativas, que a gente pode é, trazer um outro nome aqui também, que são as cotas raciais nas universidades, né? Tanto nas universidades públicas, né, que algumas estaduais começaram ali por volta de 2002, 2004, com a UERJ no Rio de Janeiro, depois a UNEB na Bahia, depois a UNB em Brasília, e depois com o ProUni, né, e depois em 2012 com a lei de cotas nas universidades federais. Eu estou falando isso tudo porque, para a gente pensar em ações afirmativas, ações afirmativas não, ações antirracistas, né? Eu preciso trazer um componente muito específico para essa discussão que a gente vem se deparando, né, ao longo do tempo, que quando principalmente pessoas brancas, né, trazem essa perspectiva do letramento racial, começam a ter dimensão, né, de que existe de fato uma desigualdade social que ela é pautada na perspectiva racial, inclusive, né? Não estou dizendo que é somente essa, né? Mas a gente tem essa, inclusive, e ela acarreta, né, para tanto para a população negra quanto para a população indígena, desigualdades e desvantagens sistemáticas, né? É o sentimento de culpa, né? Que às vezes as pessoas brancas, quando se dão conta dessa questão, elas começam a desenvolver um sentimento de culpa. E o sentimento de culpa, né, dentro dessa discussão do antirracismo, ele não é algo factível para que a gente possa pensar numa mudança ou numa transformação, né? E aí eu vou dizer por quê. Porque quando a gente trabalha com a culpa, a gente muitas das vezes não desenvolve mecanismos para mudar aquela situação, né? A gente fica só se culpabilizando, né? E não atua para resolver. Então, a gente tem trazido muito essa perspectiva de que a gente precisa é, ter entendimento de que é necessário agir de forma responsável, né? Então, deixa a culpa do lado, né? E traz a responsabilidade. Vocês estão percebendo que eu sou carioca, né? Então, quando eu ia no Maracanã assistir jogo do Botafogo, né? Que eu sou botafoguense, embora eu esteja de verde aqui, as pessoas acham que eu sou palmeirense. Muitas das vezes eu estou de verde, mas não tem nada a ver com Palmeiras, eu sou botafoguense. A gente ouvia lá, né? Suderge informa, né? Sai fulano e entra ciclano. Então aqui a Suderge informa, sai culpa e entra responsabilidade. E aí, a partir da responsabilidade, a gente pode começar a trabalhar algumas questões, como, por exemplo, o que não fazer diante de práticas antirracistas. Né? Então, ignorar o racismo é não fechar o olho para o problema, né? Ou seja, é tentar aprender cada vez mais, né? É,
esteve diante de uma situação de racismo, né, pontuar, né, que aquela situação ela foi uma situação de racismo, dependendo da gravidade, né, é, dar apoio, né, para a pessoa negra ali ou a pessoa indígena que está sofrendo essa situação, né, e atuar de forma conjunta como uma aliada, como um aliado, né, para não ignorar, né, essas situações. A outra é deslegitimar experiências de pessoas discriminadas, né? É uma coisa que a gente vê muito, né, muitas vezes, é que as pessoas que são discriminadas e trazem, né, essa questão. A primeira coisa que algumas pessoas trazem é falar o seguinte: ah, mas fulano não é racista. Ah, mas será que você não está vendo uma coisa que não existe? Né? É trazer essa perspectiva de deslegitimação, né, de uma situação que as pessoas que sofrem, né, com essa questão têm entendimento do que está acontecendo, né? Então, não é deslegitimar, né? É acolher a pessoa e ter entendimento do que está acontecendo, né? A outra questão é ser passivo, né? Então, assim, é não ser passivo, na verdade, né? É não ficar em silêncio diante de atitudes racistas, né? Então, assim, o antirracismo, né? Segundo Angela Davis, que foi a pessoa que, a princípio, cunhou, né, essa terminologia, ela pressupõe ação. Então, assim, se você fica passivo diante de um comentário racista, né, que acontece no futebol do final de semana ou que acontece no clube, né, numa roda entre amigas e entre amigos, essa é uma situação que, de certa forma, ela não contribui, né, para uma ação antirracista, né? Assim, é uma coisa que pode acontecer, né, nos ambientes familiares, no almoço, né, de domingo, né, de alguém fazer uma piada que tem uma conotação racista. Então, é sempre bom pontuar, né, para a pessoa. E aí, quando eu estou falando pontuar para a pessoa, eu não estou falando de brigar, de escrachar, de meter o dedo na cara. Muitas das vezes a gente aprende determinadas situações, né? Como eu falei no começo, né? Falando das crianças no shopping, né? Das nossas crianças nas escolas, a gente aprende determinadas coisas, né? Ao longo da nossa vida e que a gente tem como certas e que, com o passar do tempo, a gente começa a perceber, né, que a gente está um tanto quanto equivocados, né, com algumas situações. Então, uma das ações é não ser passiva, não ser passivo. E não ter uma visão de salvador, né? Então, é não tratar pessoas que são alvo do racismo como vítimas que precisam de salvação, né? Somos todos agentes de mudança. Então, ter entendimento ali junto com a pessoa até onde, né, a gente pode ir, principalmente pessoas brancas, né, nessa questão dessa discussão, né? Eu lembro de uma situação há um tempo atrás de uma moça que eu conheci dando aula, professora, né, que ela começou a ter dimensão, né, dessa questão racial e ela ficou super tocada, né, porque ela teve entendimento ali de que ela tinha várias atitudes que se enquadravam, né, como situações racistas e tudo mais. E num belo dia eu recebi um telefonema dela de manhã, assim, ela toda apavorada, 8 horas da manhã, me pedindo ajuda para saber o que podia fazer. Aí eu tentei, né, acalmá-la e entender o que estava acontecendo. E ela me disse que a filha não, o filho da moça que trabalhava na casa dela fazendo serviços domésticos havia sido é, ele apanhou, né, no bairro onde ele morava. Ele apanhou da polícia e a polícia chamando ele de macaco e tudo mais, coisas assim bem
é, estranhas e racistas, né? E ela queria, porque queria que tivesse uma ação contundente de alguém, né, naquela questão. E, e era uma questão que, assim, tanto o rapaz que apanhou quanto a mãe do menino, né, estavam falando com ela que era para não mexer com essa situação, porque eles tinham um entendimento de que no lugar onde eles moravam, né, não teria condições de fazer determinadas ações em função, né, em função dessa quebra, né, de garantia de direito, né? Então, assim, o jovem, ele sofreu uma situação de racismo, além de ter sofrido uma situação de racismo, ele sofreu também, né, uma questão de violência física, né? E essa ação, né, dessa moça que eu conheci dando aula, né, ela para mim ela é muito emblemática desse lugar, né, do branco que tem o entendimento, né, começa a ter o entendimento do letramento racial e que quer ter uma postura de salvador sem levar em consideração, né, o que a pessoa negra está sentindo ou o que ela quer que seja feito, né, ou o que pode ser feito naquela situação. É, E aí a outra questão as outras questões que eu trago aqui antes da gente entrar no tema fundante aqui do nosso encontro, que é o racismo recreativo, é o que fazer, né? Então, é aprender sobre o racismo, né? É a gente estar em constante busca, né, por conhecimento e aí, assim, né, a gente está num momento de muita informação de tudo quanto é lado, né? É rede social, é televisão, é rádio, é YouTube, né? Tem muita coisa boa, né? Mas também tem muita coisa que pode causar confusão, né? Então, a minha recomendação, né, é que a gente procure autoras e autores que tragam informações que são atestadas, né, qualificadas, né, vamos dizer assim, para a gente não cair, né, em gerações de confusões que tem feito por aí. Nesse ponto aqui, né, eu sempre gosto, ao término das palestras ou dos bate-papos que eu faço, apresentar obras, né? Apresentar livros, né? Eu apresento também, às vezes, vídeos. Então, eu vou trazer algumas obras que eu entendo que são interessantes, né? De ler e que são qualificadas, né? Para nos auxiliar também no aprofundamento do letramento racial. Refletir sobre preconceitos pessoais, né? Fazer ali um levantamento daquelas coisas que a gente é, faz, né, ou pensa, né, e que em determinado momento a gente achou, né, que era algo inofensivo, ou algo que não tinha problema algum, mas é que muitas vezes tem um peso, né, de preconceito muito grande, né? Então, refletir sobre os nossos próprios preconceitos. Se posicionar contra o racismo, né, mais uma vez, né, e promover a diversidade, né? Então, quando eu estou falando de promover a diversidade, eu estou falando de promover a diversidade pensando, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, né? Assim, quando tiver uma vaga, né, de contratação de uma pessoa ou algo que o valha, criar uma vaga afirmativa, né? Criar uma vaga afirmativa apontando
que essa vaga ela é específica para pessoas negras. Muitas das vezes a gente faz isso, né, ou empresas que estão alinhadas, né, com as pautas de diversidade, fazem isso balizadas em diagnósticos, né, um plano de ação, né, e isso é feito de forma é, isso é feito de forma, como é que eu posso dizer? De forma intencional, né? De forma intencional. Bom, então era um pouco isso aqui que eu queria trazer para vocês em relação ao antirracismo, né? Que eu achei que faltou um pouco no último encontro que a gente teve, já que eu trouxe alguns apontamentos ali que a Djamila trazia no livro dela, o manual, o pequeno manual antirracista, né? Então, a gente amarra, né, isso aqui nesse segundo encontro. E aí, para a gente finalizar essa história, né? É, é fundamental ouvir pessoas negras, né? É fundamental estar emocionalmente aberto para ouvir e ser empático com pessoas que enfrentam a discriminação. É, e aí, amarrando isso aqui, né? Por que que é fundamental estar emocionalmente aberto? Não só emocionalmente aberto, mas também emocionalmente fortalecido e fortalecida. Tem um livro que nos Estados Unidos ele foi publicado com o título de White Fragility, né, que é a fragilidade branca. E aqui no Brasil ele foi publicado com o título de Sejamos Todos Antirracistas. Esse livro ele foi escrito pela Robin DiAngelo, que é uma mulher branca norte-americana, e ela traz ali naquele livro, né, uma série de discussões sobre o que ela entende ser fragilidade branca. E dentro dessa perspectiva da fragilidade branca que ela apresenta, uma das perspectivas, né, ela apresenta que pessoas brancas elas estão sempre na retaguarda quando vão discutir questões de relações raciais, né? Ou então estão num lugar de não aceitar, né, que são racistas. E aí, quando eu estou falando um lugar de aceitar que são racistas, eu não estou falando que todas as pessoas brancas são racistas ou que estão reproduzindo racismo a todo momento. O que eu estou falando é que pessoas brancas se privilegiam, né, da sua branquitude na nossa sociedade, né, assim como a Marília trouxe, né, no nosso último encontro. Então, assim, estar emocionalmente aberto e fortalecido para ouvir uma pessoa negra falar sobre suas experiências e sobre essas questões, né, ela faz parte também um pouco de quebrar, né, essa perspectiva da fragilidade branca. E aí, né, uma questão que eu acho muito interessante e que eu conversei há um tempo atrás com uma editora, com uma moça que trabalha na edição, no mercado, né, livreiro, né, ela trabalha numa editora X, e a gente estava falando sobre essa obra, né, o quanto que a fragilidade branca pautou, né, a escolha do título do livro, né, na hora da sua publicação. Ela em algum momento ela falou comigo, inclusive, que conhecia a pessoa, mandou um e-mail, né, perguntando o porquê que aquilo tinha sido feito. Na época, ela me disse que não recebeu nenhuma mensagem de volta, mas tem muitas pessoas, né, que quando eu falo disso apresentam para mim que poderia ter sido uma estratégia comercial, né? Assim, eu até entendo que poderia ter sido uma estratégia comercial, mas o título, né, Fragilidade Branca, ele é muito forte, né? Principalmente para pensar, né, essa perspectiva. Bom, então vamos lá. Gente, vou começar aqui então pelos tipos de microagressões, né? Então a gente vai falar de racismo recreativo e microagressões. Eu vou falar dos tipos primeiro, para depois falar o que é,
né? Então, assim, é, existem alguns tipos de microagressões, mas eu vou me pautar aqui em três específicas, né? Que são os microataques, né? Que são ataques verbais ou não verbais, explícitos que têm como objetivo machucar a vítima, né? Os microinsultos, né? Que são comunicações, né? Comunicação que passa uma mensagem insensível e depreciando a identidade racial ou histórica do grupo racial minorizado. E microinvalidações, né, que são formas de comunicação que excluem, negam ou anulam os sentimentos, pensamentos ou realidade experimental de uma pessoa não branca. Eu vou dar alguns exemplos aqui de microagressões para vocês, mas tem uma que é muito clássica, né, que é tipo, mas você é um negro de alma branca, né? Ultimamente não tem utilizado mais isso, tem caído meio que em desuso, né? Mas ainda as pessoas viram e mexe falam, né? De que, mas você nem parece negro, né? Assim, tá fazendo doutorado, fala razoavelmente bem, né? Se posiciona dentro da sociedade de uma forma que não está, né, alinhada com o estereótipo que criaram, né? Diante dessas desigualdades sistemáticas que a gente tem, né, para as pessoas negras na sociedade. Tipos de microagressões, né? Então, os microinsultos, né, os microataques e as microinvalidações, né? Então, os microinsultos eles podem estar dentro de uma perspectiva de atribuição de inteligência, cidadania de segunda classe ou subcidadão, patologização de valores ou estilos culturais, e suposição de status criminal, né? Aquela coisa de trazer sempre uma ideia, né, de que pessoas negras e indígenas, nesse caso aqui, muitas das vezes, na maior parte das vezes, com pessoas negras, né, uma possível associação com a suspeição, né, ou com a criminalidade o tempo todo. Microagressão de ambiente, né, ligado ao ambiente onde as pessoas estão, né, ou lugar, alienado em sua própria terra. Isso aqui tem mais uma conotação, principalmente com imigrantes, né, ou pessoas que acontece muito na Europa, né, com pessoas que imigraram para os países europeus, né, depois que tem o término do imperialismo, né, depois que os europeus voltam, né, de países africanos e asiáticos, e aí essas pessoas migram, né, para esses territórios, então tem uma relação muito mais direta, né, com essa perspectiva do que aqui no Brasil. Embora, né, a gente veja uma imigração hoje, né, grande de pessoas de bolivianos para cá, de congoleses, de haitianos, principalmente aqui em São Paulo, né? A questão é que é, eles não se misturam muito com a gente, né? Então acaba que essas questões elas ficam num outro lugar, né? Num outro patamar. O color blindness, né? Que é aquela questão de não enxergar cor na outra pessoa. Eu lembro de uma vez numa escola que eu trabalhei fazendo uma discussão com os professores sobre relações raciais. Se não me engano, era uma ação de formação continuada que a gente estava fazendo, e chegou uma professora para mim, né, e falou que ela me via como um ser humano, né? É óbvio, né, que eu sou um ser humano, né? Mas que ela não me via a partir da lente da negritude, ou ela não via, né, não me via como um homem negro, ela me via como um ser humano e ponto. Mas no momento que ela traz, né, essa questão de me ver como um homem negro e ponto, ela exclui toda
a minha experiência enquanto homem negro nessa sociedade, né? A minha experiência de ser e estar aqui, não individualmente, mas numa sociedade que tem, né, um olhar diferenciado para pessoas negras e indígenas. Então, assim, essa negação, né, dessa diferença que há entre a gente, mesmo que não seja uma diferença cultural a priori, mas uma diferença fenotípica, né? E essa diferença fenotípica, ela não tem uma ligação biológica, mas ela tem uma ligação com estruturas culturais, né, que abarcam questões sociais na nossa sociedade, né? Então, negar essa experiência que pessoas negras têm, né, pessoas indígenas e até mesmo pessoas brancas, né, têm dentro da sociedade, é a gente negar o racismo, por exemplo, né? Então, assim, você virar, inclusive, para uma pessoa branca, né? E falar que você não a identifica como uma pessoa branca, mas como um ser humano somente, né? Você desconsidera, né, as vicissitudes, né, que a branquitude tem, né? Como, por exemplo, é, ir no mercado sem ser acompanhado pelo segurança, né? É se ver, né, em programas de televisão, né, é ler, é se ler, né, de forma positiva diante de uma literatura que se apresenta como universal, né, quando na verdade é uma experiência, né, ou são experiências de povos europeus que trazem um olhar, né, de querer abarcar toda a humanidade, né? Enfim, essa questão de negar, né, a raça constituída a partir de um ponto de vista social, né, ela traz também uma conotação de microagressão, né, dependendo da situação como ela é exposta. O mito da meritocracia, né, e aí quando eu estou falando de meritocracia, a gente precisa de 1 hora e meia, né? Pelo menos para a gente poder falar um pouco, né, dessa questão. Mas dando só uma pincelada aqui, né, da perspectiva da meritocracia, a gente pode é, pensar em como é que uma pessoa branca e uma pessoa negra, né, elas saem de pontos totalmente diferentes para chegar num objetivo X ao longo da vida, né? E aí eu não estou falando nem de pessoas brancas que tiveram que herdaram coisas, né, de suas famílias. Estou falando de pessoas brancas que saíram da periferia, como eu, por exemplo, né? Então, assim, pessoas brancas que saíram da periferia, como eu, é, tiveram, né, em determinados momentos de sua vida, acesso muito mais facilitado ao mercado de trabalho e à escola do que eu tive, né, ou de que outras pessoas negras tiveram, né? Assim, de repente, talvez eu não seja o melhor caso para isso, né? Assim, eu fiz uma graduação numa universidade uma federal, né? Fiz meu mestrado, meu doutorado, estive em postos de liderança, né? Em empresas e em escolas, né? Mas assim, a gente não pode tirar a exceção como regra, né? Então, assim, a gente tem que pensar também nessa perspectiva da meritocracia. E a negação do racismo individual, né? Que eu já falei anteriormente, né? Assim, a gente precisa ter entendimento de que em determinado momento da nossa vida, né, a gente já cometeu, ou se a gente não comete mais, a gente já cometeu alguma situação de racismo. Porque assim, se a gente aprende, né, a atuar de forma racista dentro da sociedade, mesmo que seja de forma é, inconsciente, né? Porque acaba sendo introjetado no nosso inconsciente,
né, a gente negar que a gente possa ter tido ou que a gente tenha, né, ações racistas, isso pode entrar também dentro do campo, né, das microagressões. E aí eu vou trazer algumas situações corriqueiras aqui, né? Vou ler aqui para vocês, né? Nossa, seu cabelo é exótico, posso tocar? Gente, não toque no cabelo das pessoas, né? Assim, eu não vejo ninguém querendo tocar, né, do cabelo de uma pessoa branca, por exemplo, para ver como é que é a textura, né? Assim, nossos cabelos, a não ser que a pessoa deixe, né? O que você tem intimidade, né? Mas a priori isso é muito deselegante. Questão, você fala tão bem, parece que veio, nem parece que veio de uma comunidade, né? Então, assim, negar, né, o lugar das pessoas, negar a possibilidade das pessoas aprenderem, né, independente de onde elas vêm. Para uma pessoa negra, você é muito educada, né? Ou seja, pessoas negras não podem ser educadas, né? Mas de onde você é de verdade, né? Levando em consideração aqui que talvez a pessoa não seja daquele lugar de fato de onde ela diz que vem, né? Enfim, por conta dos seus atributos, por conta dos seus conhecimentos. E negro inteligente assim é raro. Poderia ficar falando várias coisas aqui, né? Mas enfim, eu fiz uma escolha, né, desses aqui, até para a gente poder continuar. Nosso papo tá tão bom que já passou bastante tempo aqui. Agora que eu vi, Dedé, você chegou, né? Eu te apresentei no início. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Tá, então vou continuar aqui. Então vamos refletir. E essa reflexão aqui, né, é uma chamada que eu faço para vocês, né, para vocês pensarem um pouco se já cometeu, né, algum tipo de microagressão, né, se já presenciou, se já sofreu alguma, né? Então eu vou pedir para que vocês contem, né, para a gente aqui. Pode escrever no chat à vontade. Podem também colocar perguntas no chat, né? Isso aqui a gente está num ambiente seguro, né? Acho que a ideia é a gente fazer uma troca de aprendizagem. Se eu souber, eu respondo, né? Se eu não souber, eu vou procurar, vou pesquisar e depois dou um jeito de chegar a mensagem, né, até vocês. Bom, então essa reflexão eu vou trazer aqui, mas aí a gente conversa um pouco mais para o final, que eu vou dar um tempo, né, para a gente poder fazer essa troca também. Daí eu vou trazer aqui algumas situações de racismo, né, algumas situações de racismo recreativo. Essa primeira imagem aqui que eu estou trazendo é uma imagem corriqueira, né, que acontece em muitos carnavais por aí, né? Eu confesso que eu não tenho mais saído no carnaval, então não tenho mais visto, mas eu acho muito pouco provável que tenha acabado, né? No Rio de Janeiro, de onde eu moro em São Paulo, né? Mas eu sou do Rio. Isso aqui era algo muito corriqueiro, né? E eu estou trazendo exemplos aqui, né? Me valendo do livro Racismo Recreativo do professor Adilson Moreira. Ele traz, né, esses exemplos, né? Então ele apresenta que muitas pessoas, muitas das vezes pessoas brancas, né, se fantasiam de pessoas negras como se negritude fosse uma fantasia, né? Eu trouxe aqui esse exemplo que chamam, né, de nega maluca, mas existe também uma galera que se fantasia de indígena, né, como se indígena fosse, né, uma fantasia, né? São grupos sociais dentro da nossa sociedade. E aí a questão fica ainda mais séria, né? Porque a gente percebe que quando há, né, esse tipo de manifestação aqui no carnaval, muitas das vezes essas pessoas interpretam uma personagem, né, como se
as mulheres negras, né, estivessem se oferecendo a todo momento, né, vestidas, né, com essas fantasias, né, isso não é nem fantasia, né, mas assim, enfim, vestidas dessa forma e quando representam homens negros como bêbados, né, como drogados ou como pessoas que estão numa relação de, como é que eu posso dizer? Numa relação de inferioridade dentro da sociedade, né? Então, é isso que é posto, né? Ao utilizar, né, esse tipo de fantasia, no carnaval. As outras questões que eu trago aqui para vocês, né? É, quem nasceu aí no século passado, né, na década de 70, 80, né, ou até antes também, né, que viu televisão, né, na década de 80 e 90, se lembra dessas figuras aqui, né, que apareciam na, na Rede Globo, né, domingo, né, em programas dominicais noturnos, né, de humor, né? Então, assim, o primeiro aqui que aparece com um chapeuzinho vermelho é o Tião Macalé, né? Ele era sempre representado, né, como uma pessoa que estava em muitos momentos tentando ter um relacionamento com uma mulher branca, né, levando em consideração que essa mulher branca ela poderia ser ali é, o ideal, né, de beleza, né, que a gente tem dentro da nossa sociedade, que isso foi criado, né, e ele era sempre ridicularizado como se ele não pudesse, né, ter um relacionamento, né, com aquelas mulheres, né, que apareciam, né? Em outros momentos ele era representado fazendo caretas, né? E parecendo muito, né, um símio, né, ou algo que o valha. Né? O Mussum, né, que está aqui no meio, né, era uma figura que aparecia também muitas das vezes dentro dessa perspectiva dessa conquista, né, também dessa mulher branca almejada, mas uma questão que sempre, né, era apontada, né, para o Mussum era de ser um bêbado, né, um malandro, né, um sambista, aquele que não trabalhava, né? Então, assim, essas situações, né, elas vão moldando culturalmente uma ideia, né, de que pessoas negras não são vistas como um ideal, não tem, né, um ideal de pessoas qualificadas dentro da sociedade. Aí vocês podem virar para mim e falar assim, não, mas isso era só humor, né? Isso era algo que fazia, né, a gente rir. Mais para frente eu vou me aprofundar um pouco mais nessa questão, né, do racismo recreativo. E a outra pessoa que está aqui é o Jorge Lafon, né, que depois ficou conhecida como Vera Verão, né, que era um homem negro, homossexual, né, ele participou tanto de programas de humor na Rede Globo como no SBT, né, e sempre tinha, né, ali uma questão de ser de ter, né, esquetes, né, de piadas com a sua sexualidade, ora com a sua sexualidade, ora com a sua questão racial, ou ora com as duas juntas, né? Então, assim, se esse tipo de humor com grupos sociais, né, que são de certa forma, né, alijados de acesso, né? Alijados que eu digo, não que exista uma lei, né, que proibia pessoas negras de entrar nas escolas ou de estudar,
mas sempre tinha, né, uma questão. A minha garganta cooperou até aqui. Mas sempre tinha, né, uma questão ali é, de uma conotação, né, dessas questões, né, de piadas, né, trazendo essa possível inferiorização, né, desses grupos. Essa imagem aqui foi uma imagem criada por IA, né? Mas por que que eu trouxe essa imagem para cá? Nos estudos que o professor Adilson fez, ele fez o levantamento de uma moça que foi é, encaminhada pelo seu chefe, né? Ela trabalhava num restaurante, um lugar que fazia suco, alguma coisa assim, e para comprar frutas, né? E ela precisou comprar bananas. Ela estava na fila comprando banana, ela estava trabalhando e vem uma mulher para ela e fala que ela estava comprando tantas bananas que possivelmente ela estava levando para os macaquinhos que ela tinha em casa. Você vai alimentar muitos macaquinhos, né? E ela se sentiu, lógico, né? Ofendida, entrou na justiça contra essa mulher e não só ela perdeu, né, a ação, como muitas pessoas na época, né, inclusive nos jornais, é, se colocaram ao lado da mulher, né, que atacou a moça que estava comprando, né, as bananas. É, aqui eu trouxe uma imagem qualquer, né, de um grupo da Ku Klux Klan. É claro que não foram esses caras aqui, mas uma empresa no interior de São Paulo fez uma festa de final de ano e os gestores, supervisores da empresa acharam de bom grado entrar na festa fantasiados com essas roupas típicas da Ku Klux Klan, né? Que é um grupo racista do sul dos Estados Unidos, né? Que operou e opera ainda hoje, porque é um grupo que existe ainda, né? Discriminação e segregação racial nesses estados do sul, né? É, os funcionários não gostaram, né? Fizeram uma reclamação e o que que aconteceu? Principalmente os funcionários negros que reclamaram foram demitidos, né? Ou seja, além de terem sido aviltados, né, por ter que se deparar com esse tipo de elemento que, para quem sabe o que isso aqui representa, nos causa ojeriza, né? Medo, pavor, né? Os caras simplesmente, né, do alto do seu lugar, né, de poder dentro da empresa, não só rejeitaram as reclamações que foram feitas, né, como demitiram, né, esses funcionários. Esse rapaz aqui é o Edilson, né? É mais conhecido como Edilson Capetinha. Ex-jogador de futebol, se não me engano, ele jogou no Corinthians, né, durante a década de 90. Depois ele se tornou comentarista esportivo. Vocês vejam que é um homem negro, né? É um homem negro, mas ao mesmo tempo que é um homem negro, uma coisa eu preciso trazer para vocês aqui: nós negros não estamos passíveis, né, ou livres, né, de também cometer ações de racismo, uma vez que a gente aprende isso também, né? É, e aí, né, o que que aconteceu? Ele numa atividade laboral dele, né, como comentarista, ele estava falando que
pessoas negras não poderiam ser goleiros, né? Porque goleiro negro não agarrava bem, né? E ele ficava batendo nessa tese, né? E, e ele estava fazendo comentário de um jogo de futebol e acabou que um dos times tinha um goleiro negro, né? Esse goleiro ele tomou um gol e aí ele vinha falando, né? Tá vendo? Goleiro negro, goleiro negão, não pode, e tal, não sei o quê. E isso virou, né, alvo de chacota, né, entre as pessoas que ali estavam, né? Ele estava participando de uma mesa redonda, não era ele sozinho, e as outras pessoas ficaram rindo. Teve um jornalista, né, mais crítico, né, que pontuou para ele, mas isso que você está falando não tem fundamento, né, e tal, não sei o quê. E aí foi trazer casos, né? Falou do Dida, por exemplo, né? E aí ele vira e fala que o Dida não era negro, que o Dida era pardo, né? Ou seja, ele tem até desconhecimento, inclusive, né, das categorias, né, que são utilizadas para classificar pessoas negras, né, na nossa sociedade. E aí, quando eu estou falando dele, eu não estou querendo crucificá-lo, né? Assim, eu não estou querendo trazer aqui uma lição de moral ou qualquer coisa nesse sentido. Mas até mesmo para nós negros, aprender a ser negro não basta nascer com a pele retinta ou nascer com a tonalidade de pele mais escura, né? Isso tudo tem toda uma relação de vivência na sociedade, de como você vai se entender e comportar, né, dentro dos ambientes sociais onde a gente vive, né? Então, assim, ser negro é tornar-se negro, né? E depois que você se torna negro, você descobre que a sua vida nunca foi, né, e não será fácil, né, diante dos desafios, né, que a gente tem, né, nessa sociedade. E aí, né, só para amarrar isso aqui, os desafios que a gente tem são inúmeros, né, que eles vão desde você ter que aprender técnicas de sobrevivência, né, nessa sociedade, é, a gente meio sem entender quando criança, quando o pai e a mãe tá falando com a gente que a gente não pode ir na esquina sem documento no bolso, né? Técnica de sobrevivência, né? Que os nossos pais nos ensinam de como se comportar, como quando tomar uma dura da polícia, no Rio é dura, em Salvador é baculejo, e aqui em São Paulo é enquadro. Quando a polícia, né, faz uma, uma ação, né, de suspeição, né, que muitas das vezes tem pessoas negras como alvo, né, como é que a gente precisa se comportar. E muitas das vezes pessoas brancas não precisam se preocupar, né, ensinar esse tipo de coisa para os seus filhos, né, assim como a gente não é autorizado, né, por nossos pais, por nossas mães, a entrar dentro de um supermercado e pegar um iogurte e ir tomando para pagar depois quando a compra for finalizada, né? Assim, esse tipo de coisa, né? Que algumas, eu não estou falando que todas as famílias brancas fazem isso, né? Mas que algumas fazem e quando fazem, né? Esse tipo de coisa ele não é um problema, né? Assim como, por exemplo ir a um supermercado fazer compra levando um carrinho desse de feira, né? A pessoa entra dentro do supermercado, bota tudo dentro do carrinho de feira, depois passa, paga, bota tudo dentro do carrinho de feira de novo e vai embora. Assim, a pessoa negra dificilmente vai fazer esse tipo de coisa. E uma outra coisa também que pessoas negras dificilmente vão fazer é entrar no mercado, comprar alguma coisa e não pegar a notinha do que comprou, né? Que é para não sair, né, daquele ambiente e
surgir, né, a oportunidade de alguém falar que você está levando algo a mais daquilo que você comprou. Enfim, isso tudo para dizer que nós negras e negros, nós também fazemos parte dessa sociedade e a gente não está isento dessa ideologia, né, que o racismo é uma ideologia. E trago aqui também, né, essas duas figuras aqui, né? Um é que se apresentam como humoristas, né? Eu falo que se apresentam como humoristas porque muitas das vezes o que eles fazem, para mim, não tem uma perspectiva de humor, mas sim uma perspectiva de crime, né? Assim, um aqui de camisa preta é o Danilo Gentili, o outro de vermelho é o Leonardo Lins. Então, assim, o Danilo Gentili tem uma passagem, né? Eles, né? Ambos, os dois, né? Fazem piadas, né, levando em consideração a ridicularização de pessoas pobres, negras, nordestinas, mulheres, homossexuais, né, enfim. O Danilo Gentili, há um tempo atrás, ele foi processado, né, porque ele, numa rede social, ele falou com uma pessoa que estava discutindo com ele, né, quantas bananas ele queria, né, para poder parar de falar, né, aquele tipo de coisa ali com ele. O outro aqui, ele faz piadas, né, recorrentemente, né, levando em consideração a questão de gênero, de sexualidade, né, de raça, ofendendo minorias, né? E desculpa. E é interessante, né? Porque, assim, por mais que a gente tenha avançado na questão da discussão das relações raciais, né? Eu vou me valer aqui de um texto que foi publicado no UOL, no dia 8 de 9 de 25, né, desse ano, que diz o seguinte: Léo Lins debocha de condenação em novo show que tem até criança no palco. Né? Então, condenado a 8 anos e 3 meses de prisão em junho por proferir discursos preconceituosos contra vários grupos minoritários, Léo Lins recorre em liberdade, né, e segue com apresentações pelo Brasil, agora com o show Enterrado Vivo. O comediante lotou o Teatro Gazeta, em São Paulo, na sexta-feira, dia 29, né? O novo espetáculo tem o mesmo tom do anterior, Perturbador, né? Que é o nome do era o nome do outro espetáculo, que causou o outro espetáculo que causou a condenação, né? Então, assim, Lin segue fazendo piadas com negros, comunidade LGBT, nordestinos, soro positivos e etc. O humorista parece mais cauteloso com o vazamento da apresentação. É retirado diversas vezes, aliás, é reiterado diversas vezes que é proibido filmar, gravar ou registrar de qualquer forma, que seja o espetáculo, né? Sob literal ameaça de ser espancado e violentado. É piada. Pelo menos o público entende assim e gargalha do que ele diz. Ou seja, isso aqui traz para gente, né, que por mais que existam esforços, né, de trazer, né, uma outra mentalidade, né, para as nossas crianças, né, para o nosso dia a dia, para as nossas ações cotidianas, né, existe ainda um grupo dentro da nossa sociedade que entende que isso aqui está ok, que isso aqui, né, é beleza ser feito dessa forma, né? Acabei de ler para vocês aqui que ele está solto, livre, né? E que segue lotando, né, os teatros, né, com o que eles chamam de piada. Essa situação aqui aconteceu em Brasília, né? Esse cara aqui foi um dos que participou do assassinato do Galdino,
o Galdino Pataxó, ele tinha participado de uma manifestação em Brasília, deitou lá para dormir, para depois voltar para a aldeia dele. E ele, com um grupo de amigos, né, brancos de classe média alta, acharam divertido botar fogo em volta, né, de uma pessoa dormindo. O cara se queimou todo, morreu, e eles cumpriram parte da pena, né? Alguns se formaram, né? E esse rapaz aqui, inclusive, ele teve um cargo de confiança, né, na Polícia Federal, no governo passado. Bom, racismo recreativo, esse aqui é o professor Adilson Moreira, né? Então, ele é que vem teorizando, né, essas questões aqui no Brasil. Então, ele fala que esse racismo recreativo é um humor racista, né? Então, ele atinge membros de um certo grupo, né, que são causados de ter desvios morais, né, que são acusados de ter desvios morais, reproduz estereótipos negativos, danos psicológicos e sociais às suas vítimas e e perpetua estereótipos, né? Ou seja, é a partir de uma perspectiva que parece ser uma política cultural do racismo, né? Vamos dizer assim, porque a partir do momento, né, que algumas questões são apresentadas de forma piadística, né, que é uma brincadeira, e que trazem, né, essa perspectiva desses estereótipos e desses desvios morais de públicos minoritários, a gente tem dimensão, né, de que o racismo recreativo e o humor racista ele não tem nada de inofensivo, né? Muito pelo contrário, ele serve para manter, né, uma ideologia racista. O objetivo do humor racista é convencer os indivíduos que os arranjos sociais só podem ser preservados se pessoas brancas forem mantidas em posição de poder, né? Ou seja, há uma, há uma questão de eh, incongruência, né, de desnível, né, nessas relações, né? Então, assim, esse humor racista ele traz muito essa perspectiva, né, de que pessoas negras, indígenas, homossexuais, né, eu estou ampliando aqui, né, mas são grupos minoritários que acabam sendo, né, alvo, né, dessas chamadas brincadeiras sem graça. O professor ele traz, né, que dentro da teoria do humor, né, existe essa coisa da teoria da superioridade, a teoria psicológica e a da incongruidade, né, que vai estar muito próximo da questão da superioridade e da inferioridade quando isso é feito, né, para causar, né, pilhérias, né, causar piadas, né, ou risos diante de questões que colocam grupos em lugar de superioridade e de inferioridade. E a questão psicológica, né, é que isso feito com determinados grupos, ela reforça, né, um estereótipo negativo, fazendo com que, principalmente crianças, né, é, não tenham trabalhado de forma positiva a sua autoestima, né, a partir, né, dessas piadas. E aí, quando eu estou falando de crianças, estou falando de crianças negras, crianças indígenas, né? É, Aí eu trago aqui liberdade de expressão versus racismo recreativo. Qual que é o limite do humor? O humor tem limite? Deve haver limite para o humor? Qual o limite? Qual o limite do humor? Então, o cartunista, né, faz uma brincadeira aqui falando que isso já está passando dos limites. Mas será que está passando dos limites mesmo? Porque, assim, a liberdade de expressão dentro de um ambiente democrático, né, ela precisa ser preservada, né? Precisa ser um direito fundamental e alienável. Alienável até o ponto, né, que
ela não esbarre, né, numa questão que possa se compreender como ofensa, né, ou como uma questão que agrida, né, os direitos dos outros. Ou seja, a partir do momento que é, essa liberdade de expressão ela é ofensiva, né, a partir do momento que essa liberdade de expressão ela é utilizada, né, para trazer prejuízos, né, para os outros, a gente precisa repensar enquanto sociedade, né, o quanto que a liberdade de expressão ela precisa ser, né, ou ter um direcionamento, né, a partir dessas questões que são postas, né, de inferiorização, né, e de ridicularização de grupos minoritários. Bom, gente, como eu falei lá anteriormente, né, eu trago aqui alguns livros, né, para apresentar para vocês, né, para quem quiser se aprofundar mais, né, nessas questões. O racismo estrutural, uma perspectiva histórico-crítica do professor Denis de Oliveira. Ele vai fazer uma discussão sobre o racismo estrutural, trazendo uma questão também de questão social, questão de classe, né, para discutir como que o racismo estrutural ele se apresenta dentro da nossa sociedade e ele vai apresentar ali alguns mecanismos que ele entende que são necessários serem colocados em prática para que a gente possa transformar, né, essa situação. Racismo Recreativo, do professor Adilson Moreira, né, foi o livro que eu me baseei aqui para a gente poder fazer essa discussão. Inclusive, o professor Adilson, ele, acabei de ver ainda agora, ele é finalista do Jabuti com outro livro, que é o Letramento Racial. Vale a pena ler ambos. Racismo na Infância, da Márcia Campos Eurico, né? Ela vai trazer como é que essa perspectiva do racismo se dá, inclusive na infância. Luiz Valério Trindade, né, com discurso de ódio nas redes sociais, né? Então ele vai fazer um apanhado, né, de várias situações que estão colocadas, né, nas redes sociais, como é que esse discurso de ódio ele se apresenta, né, dentro desse ambiente virtual. Isso aqui é um vídeo, né, que a gente vai encaminhar depois para vocês esse PPT, né, mas se vocês buscarem depois aí a Dilson Moreira e o que é racismo recreativo, vocês encontram esse vídeo. Então ele está falando também, né, de forma bem detalhada, né, o que que é racismo recreativo a partir dos estudos dele. Então, antes da gente responder algumas questões que vocês trouxeram, eu vou falar para vocês o seguinte. Eu e a Dedé, né, a gente atua na Inaperi, que é uma consultoria na área de diversidade. A gente tem esse grupo de estudos chamado Entre Linhas Afro-Indígenas. Nosso próximo, a gente discute sempre uma obra, uma vez por mês, né? É sempre na segunda-feira de cada mês, né? Esse livro do Adilson Moreira é o livro que a gente vai discutir no nosso próximo encontro, dia 13 de outubro. A comunidade do Band, né, ela participa de forma gratuita desse encontro, então a gente tem um QR Code aqui, quem quiser baixar, mas também vocês podem procurar, né, nas nossas redes sociais ou no Simpla, né, com a gratuidade para o Band. E aí, uma outra ação que a gente está fazendo também é essa vivência, são as trilhas da memória negra, né? Então, dia 18, a gente vai ter uma caminhada, né, que a gente está chamando de caminhada afro-indígena, que a gente sai lá da Escadaria da Sé e vai até o Largo do Arocha. A gente fez um levantamento de mais de 15 pontos, né, de convivência de pessoas negras na cidade de São Paulo, né? Não só de pessoas negras, mas indígenas também, levantamentos de monumentos. A gente apresenta livros,
né, que se relacionam com essas pessoas, que estiveram, né, nesses espaços, assim como a gente apresenta também fotos e mapas, né, de época, né, desses lugares. Então, o QR Code está aqui. Depois, o pessoal do Band provavelmente vai mandar para vocês também essa apresentação e aí vocês conseguem ter acesso. Mas se vocês não quiserem esperar, vocês podem ir no Simpla da Inaperê e adquirir lá também essa possibilidade de fazer essa caminhada com a gente. Recordando, quando a gente finaliza no Largo do Arocho, existe a possibilidade também da gente fazer um almoço, né, num restaurante africano que tem ali no centro, que é um restaurante de culinária camaronesa. Bom, obrigado, mas eu não vou sair agora. Eu preciso convidar aqui a Dedé e a Estela para a gente conversar um pouco antes de finalizar, a gente checar aqui um pouco as perguntas, né? Ou fazer comentários sobre o que surgiu. Eu vou aproveitar para desligar um pouco o meu microfone e beber uma água. Isso, Léo, sim, tem vários comentários, né? Tem algumas perguntas. Dos comentários, eu quero destacar as pessoas agradecendo o letramento, né? A oportunidade de poder pensar sobre isso e reforçando, né? Que todo mundo que nasceu, né, que viveu a década de 80 foi atravessado por essa falsa ideia da brincadeira e de não ver problema em se vestir de índio ou se vestir de nega maluca. Então, tem alguns comentários bem interessantes. Tem uma pessoa que fez uma fala, né, de se vestir no carnaval também de chinês e também de japonês, aí eu fico pensando muito no tom, né, que essas roupas são utilizadas, né, porque é, o entendimento que eu faço é que quando as pessoas no carnaval se vestem ou de chinesa ou de japonesa, está muito atrelado a se vestir também de príncipe, de princesa, de super-herói, por um viés da admiração, né? E no caso de se vestir de nega maluca, e muitas vezes de indígena tem sempre um tom de chacota, né? Então, eu queria falar sobre isso, não sei se você quer acrescentar alguma coisa. É, Oi, tem... Léo. Léo, só uma questão. Estão pedindo para você tirar o compartilhamento para que as pessoas possam ver a Dedé e você, tá bom? Pronto, Ah, obrigada, Dedé, Oi? para você continuar. Obrigada. é, acho que tem pessoas também, né, reforçando essa ideia mesmo, né, o quanto a gente foi naturalizando, né, essas microagressões por estar dentro desse modo de operar, desse modo de pensar, e que agora, né, te escutando, tem gente elogiando e agradecendo você trazendo essa pauta, agora te escutando, parece que fez-se a luz, né? Abriu a mente e falou, nossa, realmente, né? Coisas que eu naturalizava, que eu não via como maldade, são muito duras. Eu fui fazendo print das perguntas, eu acho que vale a pena até a gente pensar numa forma de dar uma devolutiva, estou considerando também o tempo, mas eu queria, Léo, se você pudesse falar um pouco, tem uma pessoa que traz como que a gente ajuda aquelas pessoas que ainda veem o racismo como mimimi, né? Aquelas pessoas que, por mais que tem números e dados apresentando, né? Recentemente, não sei se vocês viram, mas saíram dados sobre o racismo na infância, né? Assim, números de racismo na infância. Então, tem uma pessoa que pergunta, né? Como que a gente ajuda? Eu vou até ler aqui de forma mais. Aqui, ó. Como sensibilizar as pessoas que ainda acham que esta pauta sobre racismo recreativo é mimimi? E aí as outras, depois a gente pode ver, Estela, uma forma de responder as outras questões que foram surgindo aqui, que eu acho que a gente não vai ter tempo. É, então, é uma questão delicada, né? Porque, assim, a gente tem dados, né? Além de ter dados, a gente tem uma série de pessoas se debruçando, se estudando, né?
e fazendo de forma séria, né, trabalho para que a gente possa corrigir determinadas situações que a gente aprendeu, né, como uma questão X e depois, num determinado momento da vida, a gente recebe esse desafio, né, de que não é mais X e é Y, né? Então, assim, normalmente, né, o que eu faço de forma muito paciente, né? Conversar com a pessoa e apresentar dados, né? Trazer elementos, né? Para que a pessoa possa se sensibilizar, né? Para que determinadas questões, elas de fato, elas reproduzem, né? Trazem uma carga, né? Racista em si e que, além de trazer essa carga, né? Elas fazem com que muitas pessoas não se sintam bem com determinadas questões. Aí você pode virar para mim e falar assim: ah, mas eu faço uma piada X com fulano que é negro e ele não se incomoda. Assim, eu entendo que existem uma série de pessoas que não se incomodam, né, com essa questão, né? Que inclusive existem muitas pessoas negras que levam em consideração ou trazem para si, né, aquela questão que eu falei lá no início de colorblind, né? De não se entender como negro também, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas assim, a partir do momento que isso é algo, né, que está sendo colocado por parte de um grupo, né, que é algo aviltante, né, que é algo é, que corrobora negativamente, né, para a vivência, né, dessa pessoa ou desse grupo. é, Isso é algo, né, que precisa fazer as pessoas refletirem, né? E se isso não é algo factível, né, para que as pessoas se sensibilizem, né, sobre essa questão, não sei, assim, a pessoa gosta de ler, de repente dá um livro, né, o racismo recreativo de Natal, né, chega lá no Natal e dá um livro para a pessoa, né, vai fazendo algumas coisas assim, no aniversário da pessoa, dá um livro da Djamila, né, ou então paga um curso para a pessoa aprender sobre letramento racial. Enfim, criar mecanismos para tentar. Eu tô fazendo aqui de forma jocosa, de brincadeira, né? Mas é criar mecanismos para que as pessoas possam ter contato, né? Porque assim, acho que muitas das vezes as pessoas que insistem, né, em trazer esse tema como mimimi ou desqualificar, né, essa discussão, é, ou falta uma questão de uma sensibilização que eu não vou chamar de qualificada aqui, mas uma sensibilização que aponte determinadas questões que faça com que essa pessoa reflita, né, sobre esse tema, né? Ou também pode ser o caso, né, de que a pessoa entende que ela se beneficia com isso e ela não quer mesmo, né, mudar porque ela entende que é isso, né? Não se apresenta como racista, mas é racista e não levanta a mão, né? Quando está numa sala, as pessoas perguntam quem é racista aqui e não levanta a mão, né? Se apresentando como tal, mas nos grupos, né? Que se sente confortável, reproduz. Respondi? Tem mais alguma? Dá tempo? Eu acho que sim, Léo. Acho que foi muito bom. Na verdade, tem uma pergunta que eu achei bem interessante, que é a respeito do racismo recreativo que você citou da Vera Verão. Então, em que medida o humor em torno da Vera Verão pode ser compreendido como uma forma de racismo recreativo e até que ponto essa leitura corre o risco de inviabilizar
o papel transgressor de Jorge Lafon como homem negro e artista de performance de gênero. Então, achei essa pergunta bem interessante por conta de falar um pouco sobre essa questão do racismo e também das questões de performance de gênero, incluindo aí também questões relacionadas à LGBTfobia e etc., né? Sim, a gente tem uma questão de interseccionalidade, né? Assim, o Jorge ele trazia, né, uma questão de ser homem negro, né, ser um homossexual que performava, né, na questão de gênero. Mas o que a gente traz, né, o que a gente traz quando a gente está discutindo essa perspectiva do Jorge Lafon não é necessariamente o artista ou a forma como o artista se apresentava, né? Mas as esquetes que eram construídas, né, que colocavam esses artistas negros, não só o Lafon, mas os outros que eu citei também, né, em lugar de inferioridade, né, diante do contexto que era criado, né? Então, assim, é muito menos pela performance que ele fazia, né? A performance que ele fazia era fantástica, assim, né? São todos atores, né? É, acho que excetuando ali o Tião Macalé, né, que tinha umas entradas mais assim, né, de só fazer umas esquetes e sair, né, mas o Mussum, o Lafon, né, eles faziam coisas muito interessantes, mas o problema não é o artista em si, mas a forma como eles entravam, né, nesse contexto do humor, né? Então, assim, tinha muitos outros, né? Eu fiz uma escolha por esses, né? Mas aí, se a gente pegar, tem até hoje aí, né? O rapaz que é chamado de Buiú, infelizmente eu não sei o nome dele, né? Mas era um menino negro que participava da Praça é Nossa, né? E estava sempre num lugar ali de fazer caras e bocas, né? Enfim, mas é muito nesse lugar, assim, não de inviabilizar, né, a personagem ou a sua performance, né? Mas sim dentro do construto que era feito, né, dentro do contexto humorístico ali da época. Muito bom, Léo. Acho que está respondido. Bom, já deu o nosso tempo, né, Léo? Quero agradecer você, a Dedé, por mais essa participação, esse encontro tão gostoso. Tivemos uma boa participação de famílias e também da comunidade interna do Band, professores, educadores. Aproveito para convidar todo mundo também para nosso encontro presencial, que já é agora na quinta-feira, aqui no Band mesmo, e a gente vai trabalhar, colocar um pouco mais a mão na massa nessa questão do racismo recreativo e das microagressões. Então, agradeço muito a participação de todos, agradeço vocês, Léo, Dedé, mais uma vez, e até quinta-feira. Obrigada. É isso, vamos nos encontrar presencialmente. Um abraço, obrigado aí pela oportunidade de conversar com a comunidade Band. Um abraço, tchau, tchau, pessoal. Um abraço, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.